Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre o Kant. Na primeira aula, eu fiz, na verdade, algumas indicações de leituras para vocês. De fato, eu indiquei dois textos do Kant, sendo que o primeiro foi Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, e trabalhei alguns conceitos importantes dele com vocês. Como é um texto bem pequeno e bem fácil de ler, eu acho que a maioria poderia lê-lo com bastante tranquilidade. Assim. É um texto de 9 páginas, que não tem grandes mistérios, e é uma verdadeira aula sobre o que é iluminismo. O segundo texto que eu indiquei para vocês foi a ideia de uma história universal com um propósito cosmopolita, onde o Kant apresenta 9 proposições bastante relevantes para a gente conseguir entender a forma de pensar dele. E eu disse a vocês que esse texto, apesar de não ser tão fácil de se entender quanto Resposta à Pergunta que é Esclarecimento, pelo menos ele traz uma espécie de resumo no começo de cada uma das proposições, os quais vale muito a pena dar uma pequena lida, né, uma rápida lida, e apresentei 3 desses pequenos resumos para vocês. E hoje eu queria falar sobre as críticas kantianas. O Kant ele escreve, né, 3 grandes críticas, né, onde ele tenta colocar à prova os limites da razão. Se a gente for pensar o papel da crítica, a gente tem várias formas de começar a pensar essa ideia. Uma primeira forma de pensar isso é nos recordarmos que a palavra crítica vem da palavra crisis, que é a mesma origem da palavra análise, que significa ruptura, quebra. Então, crítica, crise e análise formam, de certo modo, uma espécie de espiral entre esses 3 elementos. E que é a análise que nos permite, em primeira instância, uma postura crítica sobre os objetos os quais analisamos. E essa postura crítica leva a uma crise do objeto, e essa crise é, de fato, o momento de sua transformação. Eu explicando assim, fica um pouco complicado. Eu vou tentar usar um exemplo hipotético para que vocês possam compreender melhor. Quando a gente começa um relacionamento, a gente vive aquele relacionamento como se ele fosse a melhor coisa do mundo, como se o outro indivíduo fosse perfeito, como se fôssemos viver com aquele indivíduo para sempre. É porque não tivemos tempo bastante para criticá-lo, para analisá-lo, e por conta disso, aquilo parece eterno. É claro que com o passar do tempo, aquela toalha que o sujeito deixa em cima da cama, que antes não te irritava, aquela pasta de dente que ele aperta no lugar errado e que antes não te incomodava, ou a toalha molhada que ele deixava dentro do banheiro e não pendurava e que você achava tão bonitinho, porque, bom, é a toalha do meu amor e por aí vai, aquilo começa a te incomodar. E começa a te incomodar porque você conviveu, ou seja, você lidou com a experiência daquele relacionamento. Lembrando que, para o Kant, como a gente viu na última aula, conhecimento é a combinação da nossa experiência sensível em relação aos objetos e ao nosso uso da razão. Ou seja, a experiência sensível de termos vivenciado um relacionamento durante um determinado período de tempo é o que nos confere postura crítica sobre ele. E, portanto, a partir do momento que nós vivenciamos aquele relacionamento por muito tempo, aquilo começa a nos incomodar. É o momento da crítica em relação àquele objeto. Ou seja, uma crítica em relação ao nosso relacionamento. Passado essa etapa da crítica, muito possivelmente nosso relacionamento entrará em crise. Essa crise geralmente é representada por uma briga entre o casal ou o grupo de pessoas que está se relacionando. Isso acontece em várias instâncias. Pode ser um relacionamento afetivo, né, entre 2 indivíduos que se gostam e pretendem ter filhos ou alguma coisa do tipo, ou se casarem e tal. Ou pode ser também uma postura crítica em relação à nossa própria vivência com outros indivíduos, como, por exemplo, a crítica que muitas vezes paira sobre os adolescentes no período de conflito com os pais. Então, essa crítica é produto de uma análise
que demorou muito para ser construída, e essa construção se deu a partir da experiência sensível, da vivência entre os indivíduos e o uso da razão. Qual é o limite que eu posso tolerar dessa minha existência com o outro? Isso leva a uma crise, e a crise é um momento de ruptura. O adolescente que sai de casa e vai para a universidade, não quer mais voltar para casa, o sujeito que arruma um trabalho só para poder sair de casa e largar a mão de viver com os pais, ou mesmo um relacionamento que antes parecia muito bom, muito bacana no começo, e agora chega um momento de uma briga e uma ruptura, onde aquele casal deixa de ser casal. Então, crítica, em um primeiro momento, implica uma análise, um conhecimento do objeto. E para o Kant, ele vai trazer uma questão mais fundamental ainda em relação a essa crítica. Para o Kant, a análise deve ser primeiro sobre a nossa própria postura crítica. Portanto, testar os limites do conhecimento, testar os limites da nossa própria razão, é algo fundamental para que o ser humano possa estabelecer sobre os objetos do mundo a sua postura crítica. É preciso que eu conheça o quanto eu conheço dos objetos para que eu possa dizer aquele objeto não é bom, aquela forma de fazer não é a correta, aquele jeito de pensar não é o certo. Só a partir do momento que eu tenho uma postura crítica sobre o meu próprio conhecimento, né, e consigo analisar esse conhecimento e me sinto à vontade para criticar, é que eu posso exercer a crítica com sua maior capacidade, com sua maior veemência. Então, as críticas do Kant partem da ideia de um limite imposto à razão e que o ser humano, como indivíduo crítico, deve, antes de mais nada, criticar o seu próprio lugar enquanto crítico do mundo. Conhecer a si mesmo para poder criticar. Conhecer quais são os limites de si próprio para poder criticar. Ou seja, eu observo um determinado procedimento de saúde e eu, como historiador, de forma alguma conheço muito bem procedimentos de saúde. É muito difícil que, em um dado momento, eu vire para o meu cardiologista e diga: bom, doutor, eu acho que não é caso de cirurgia. Eu olhei aqui os exames que o senhor me pediu e acho que não é desse jeito que a gente deve proceder. Bom, eu não conheço nada de cardiologia, então não vai ser assim que eu vou proceder. Eu vou acreditar na palavra do médico que, a partir do momento em que eu estabeleço uma postura crítica sobre mim mesmo, eu penso que ele sabe muito mais do que eu. É claro, se eu chegar lá com dor na garganta e o meu cardiologista, que eu nunca que eu vi pela primeira vez naquela consulta, me disser: Pedro, pelo visto seu caso é cirúrgico, a gente vai ter que fazer uma ponte safena. É provável que o fato de eu ter só dor de garganta me faça desconfiar da opinião daquele médico. E talvez eu procure outras pessoas, né? Procure uma segunda opinião. Afinal de contas, apesar do meu conhecimento sobre medicina ser muito pequeno, eu não lembro da associação, né? Eu não faço associação alguma entre dor na garganta e uma cirurgia de ponte safena. Pode ser que exista, mas eu só não conheço. E justamente por não conhecer, isso me faz desconfiar nesse sentido da postura de um médico que falasse isso. Essa é a primeira introdução. Bom, o Kant vai publicar, então, as críticas com esse objetivo, testar os limites do conhecimento, e aí ele vai publicar 3 grandes textos, né, as 3 grandes críticas do Kant, que cada uma vai ter um papel dentro de um dos ramos importantes da filosofia. De certo modo, quando a gente vai observar as ciências, a filosofia foi sendo corrompida, no sentido de dilapidada mesmo, foi perdendo partes. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Aristóteles é o pai da botânica, muito bem, a filosofia estudava botânica na época de Aristóteles e tinha autoridade para falar sobre botânica. Era papel da filosofia estudar medicina, era papel da filosofia estudar política, era papel da filosofia estudar vários objetos os quais ela foi perdendo a autoridade ao passar do tempo. Significa que é muito difícil que, em um dado momento, chamem um filósofo para dar opinião sobre uma cirurgia cardíaca.
Afinal de contas, a medicina ganhou esse espaço em relação à filosofia. É muito difícil que chamem um filósofo para dar uma opinião sobre como resolver uma equação diferencial, apesar de Platão ter defendido veementemente o uso da matemática, apesar de Pascal ser um grande matemático e Descartes ter inventado o plano cartesiano. Porém, esses homens, né, eles foram filósofos na época em que filosofia abarcava muito mais do que hoje. Tinha autoridade para dizer muito mais do que hoje. Porém, três grandes problemas ainda permaneceram na filosofia, que dá origem a três ramos básicos da filosofia. O primeiro, que a gente vai chamar de epistemologia, que é uma palavra super complicada, né? Ele vai dizer respeito à pergunta central: o que é o conhecimento? Ou o que podemos saber? Sempre que nós perguntamos se a verdade existe, como conhecer a verdade, como demonstrar alguma coisa, isso são perguntas de epistemologia. Quando eu vou falar sobre questões de comparação entre objetos, aí eu vou estar lidando com um outro ramo da filosofia, que é a filosofia estética. E aí a pergunta central é: o que é o belo? O Kant também publica uma crítica sobre isso. E a última pergunta, que é talvez a área onde a filosofia tem hoje perdido muito mais espaço, ou disputado muito mais espaço com outras profissões, é a filosofia moral, com a pergunta: o que devemos fazer? Então, apesar de óbvio, filósofos poderem falar, apesar do óbvio, então, de que filósofos podem falar sobre como nós devemos agir, então evocar, por exemplo, a política em Atenas e dizer sobre as origens da democracia e falar sobre como os pensadores de Atenas pensaram os princípios que norteiam o comportamento humano naquela sociedade, como eles se aplicam, de certo modo, à nossa noção de democracia hoje, blá, 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 por aí vai. É muito mais provável que, ao discutir as leis ou as formas como nós devemos nos comportar, chamem juristas, ou chamem cientistas sociais, ou chamem psicólogos. Afinal de contas, a filosofia disputa com todas essas profissões a autoridade sobre dizer o que podemos fazer. Só para nortear vocês, a epistemologia ela é a segunda que mais cai no Enem, a filosofia estética é a que menos cai no Enem e, obviamente, filosofia política ou filosofia moral é o que mais cai no Enem. Então a gente vai trabalhar um pouco os textos do Kant que vão dizer respeito a isso. O primeiro texto do Kant é Crítica da Razão Pura, onde ele vai fazer um tratado sobre epistemologia. O segundo, Crítica da Razão Prática, onde ele vai olhar e falar: bom, agora que eu sei quais são os meus próprios limites, qual é o limite de conhecer, como é que eu devo agir a partir desses limites? E, por último, a Crítica da Faculdade de Julgar, que é uma reflexão estética. Bom, Crítica da Razão Pura. Em Crítica da Razão Pura, um primeiro pressuposto kantiano é que não há conhecimento possível fora do mundo sensível. Significa que, primeiro, o mundo sensível para o Kant é o mundo dos nossos sentidos. Aqui vale a pena fazer essa diferença entre metafísica e transcendência. Metafísica, na visão kantiana, é aquilo que não precisa passar pelos nossos cinco sentidos. Portanto, Deus é uma figura metafísica. Ele não passa pelos nossos cinco sentidos. E a transcendência implica nessa ação que transcende o corpo humano e que, portanto, passa pelos nossos cinco sentidos, que nós podemos perceber a partir dos nossos cinco sentidos. Portanto, o ser humano ficar se debruçando sobre a origem de Deus, ou se Deus existe, deixa de existir, qual a influência de Deus na humanidade, blá, 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 para o Kant isso não faz tanto sentido. E lembre-se, debruçar-se sobre se Deus existe ou não, ou qual é o sentido de Deus na humanidade, é diferente de se debruçar sobre os princípios que norteiam a religião como forma de manifestação humana. Esse é um ponto relevante de se imaginar.
Então, transcendente é aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. É preciso que as coisas passem pelos nossos 5 sentidos para que possamos conhecê-las. Sem que elas passem, é impossível conhecer. As coisas, portanto, na visão kantiana, se organizam por duas grandes dimensões, que são o tempo e o espaço. Portanto, eu não posso conhecer algo que me escapa ao tempo ou ao espaço. Basicamente, eu estou gravando essa aula agora, 1h10 da manhã, do dia 24 de abril, uma sexta-feira, para poder escapar do barulho externo aqui dos carros que passam na rua. Eu não sei, eu estou dentro da minha biblioteca, eu não sei o que se passa há 5 horas atrás, aqui na biblioteca. Eu não sei o que se passa 5 horas atrás no quarto, que era onde eu estava. Eu posso me lembrar daquilo, mas só se eu tiver passado por isso pessoalmente. Então, por exemplo, o historiador, quando vai estudar história, ele precisa não passar pessoalmente pelos acontecimentos, porém, ele tem uma sensação de ter passado por eles a partir do momento que ele lê relatos sobre aquilo. Então, isso está passando, de algum modo, pelo tempo dele. Estou presentificando aquela sensação de memória que é o documento histórico. Isso é um ponto. Eu também não consigo conhecer as coisas que não são externas espacialmente. Eu estou na biblioteca, eu não sei o que está acontecendo na cozinha. Pode ser que a minha cozinha não exista até eu estar lá para observá-la. Eu não sei o que está passando no exterior da minha casa. E, portanto, quem está passando na rua, tudo isso me é externo. Imagina eu dando aula para vocês e, de certo modo, vocês também não conseguem saber como foi a minha aula de ontem, a não ser que tenham assistido. Vocês não conseguem saber como será a minha aula de amanhã, porque esse tempo ainda não aconteceu. Isso te escapa no tempo. Ao mesmo tempo, vocês não sabem como está sendo a aula de um outro professor em uma outra sala, mesmo que ela aconteça em horário simultâneo ao da aula que eu estou acabando de dar para vocês. Portanto, aquilo que nos escapa no tempo e no espaço, de fato, nos escapa ao conhecimento, porque não passa pelos nossos 5 sentidos e nos é, portanto, metafísico. Existe apenas como imaginação, projeção do nosso conhecimento. Transcendente passa pelos 5 sentidos e isso se torna objeto do conhecimento, empiria. Aqui eu coloquei uma citação do Crítica da Razão Pura, só para demonstrar para vocês o quão complicado é ler Kant, né? O quão difícil ele escreve. Isso é uma tradição francesa, diga-se de passagem. Né? Tentar escrever é difícil. Então, o que o Kant vai escrever? Ele vai dizer assim, esses 2 parágrafos que eu coloquei para vocês são os 2 primeiros parágrafos de Crítica da Razão Pura. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência. Então, a partir de experimentar as coisas, de vivenciar as coisas, de que as coisas passem pelos nossos 5 sentidos, né, portanto, se tornem nossa experiência vivida, o conhecimento começa de lá. Não se pode duvidar disso. Porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer, né, como é que eu poderia tentar conhecer as coisas, faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos que, estimulando os nossos sentidos, então pelas coisas que, estimulando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmas representações. Eu observo um livro e isso é, para mim, uma representação própria. O objeto livro, o material livro, exerce sobre mim representações por si próprio. E, por outra parte, impulsionam nossa inteligência a compará-los entre si.
E aí entra uma questão, né? Reuni-los ou separá-los. Ou seja, eu vejo um carro. O carro desperta em mim um conhecimento sobre sua representação, só pela própria existência do carro. Eu vejo um avião. O avião desperta em mim a sensação do conhecimento, da representação e tal. Porém, o conhecimento não para simplesmente na observação crua dos objetos, mas também permite, por uma outra parte, compará-los, reuni-los, separá-los. Eu vejo o carro, entendo a sua função, o compreendo como representação, e ao mesmo tempo eu posso separá-lo, eu posso reuni-lo a outros objetos. Se eu reunir dois objetos, como o carro e o avião, eu posso imaginar um carro com asas e eu posso imaginar um carro que voa. Portanto, posso comparar, aproximar, separar. Carroças com motor, eu poderia, por exemplo, comparar a carros, aproximar através da função, da representação que eles têm dentro da sociedade. Reuni-los ou separá-los. E, deste modo, a elaboração de matéria informe das impressões sensíveis, que esse conhecimento das coisas se denomina experiência. Então, a experiência é justamente essa nossa capacidade de compreender as coisas como representação em si mesmas, mas também de reunir ou separar esses objetos que são representações em si mesmos. Isso é uma experiência. No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a experiência. Então, não há conhecimento sem experimentar o mundo. Todos começam por ela. Ou seja, a experiência do mundo é quando nós vivenciamos as coisas, quando elas nos são transcendentes, quando elas passam pelos nossos 5 sentidos. E é a partir disso que todo o conhecimento começa. Nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela. O segundo parágrafo. Mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva. Então, tudo começa pela experiência. Tudo se origina pela experiência. Porém, alguns não têm a experiência como origem exclusiva. Existem outras origens além da experiência. Pois, poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico, nosso conhecimento vivido, nosso conhecimento que passa pelos 5 sentidos, que a gente pode tocar, observar, seja um composto daquilo que recebemos das impressões, então aquilo que a gente viu durante a vida, e daquilo que nos faculta, e daquilo que a nossa faculdade cognitiva lhe admite, estimulada somente pela impressão dos sentimentos. Ou seja, aquilo que a gente observa no mundo é aquilo que a gente pensa, aquilo sobre o qual debruçamos a nossa razão. Aditamento que não propriamente distinguimos, senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Ou seja, a prática é o uso da razão, e a partir dele a gente consegue separar aquilo que foi criação da nossa mente, elaboração da nossa mente, e o objeto que a gente vive, que a gente vivencia. Surge desse modo uma questão que não se pode resolver à primeira vista. Será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos? É muito interessante porque essa última frase, será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos, é o que dá mote para que se inicie a discussão de crítica da razão prática. No segundo parágrafo de Crítica da Razão Pura, Kant então enuncia aquilo que mais tarde
após as volumosas páginas de Crítica da Razão Pura, se tornaria um segundo livro chamado Crítica da Razão Prática. Esse é o ponto. Crítica da Razão Prática. Em Crítica da Razão Prática, a ação humana ela deve ser enxergada como um dever. Né? A ação moral do homem ela é moral quando é eternizada como um dever, uma ética racional. Então, o que o homem deve fazer? Esse dever humano é uma prática racional. Nesse ponto, o Kant está quebrando a ideia de uma ética puramente religiosa ou de uma ética externa ao ser humano. Aqui é um ponto bem relevante, porque talvez pela primeira vez no pensamento moral, o ser humano aqui se libertou de um conhecimento, né, se libertou de uma moral, de uma ética, que fosse ditada por elementos externos a ele próprio e ao uso da sua razão. Se a gente pegar, por exemplo, Platão e Aristóteles, os dois vão acreditar que existe uma espécie de ordem cósmica a qual o homem vai descobrindo, na visão do Platão, através da dialética, e na visão de Aristóteles, por meio da eudaimonia, ou da felicidade. Então o ser humano vai ditando as suas práticas morais a partir da existência de uma espécie de gabarito cósmico segundo o qual ele deve agir. Esse gabarito cósmico é revelado, na visão platônica, pelo abandono do mundo sensível e pelo abraço do mundo da psique. E na visão de Aristóteles, esse conhecimento, a forma correta de agir, ela é abraçada pelo ser humano a partir da ideia de uma felicidade, da ideia do bem e do sumo bem. Felicidade de si e a felicidade dos outros. Porém, quando Kant vai falar, ele vai dizer de uma ética racional. E que, portanto, o homem descobre essa ética através do uso da razão sobre os objetos sobre os quais ele se debruça. Portanto, a razão não é externa ao homem, a razão é interna ao homem. A razão interna, porque é o exercício de uma racionalidade que ele aprimora ao longo do tempo. A liberdade humana depende da razão. Aquilo que a gente retomou na aula anterior. A ideia de que a liberdade do homem nos liberta das amarras dos nossos instintos. Liberdade nega o instinto natural. A partir daí, voltemos ao problema estabelecido no parágrafo 2 de Crítica da Razão Pura. Como elaborar um conhecimento sobre objetos que não são externos, sobre objetos que não conhecemos e que não convivemos. O Kant coloca como objetivo de Crítica da Razão Prática elaborar uma lei moral que valesse para todas as pessoas. Ora, parece, obviamente, uma contradição, não é mesmo? Afinal de contas, se o Kant diz que conhecimento, para existir, para nós conhecermos as coisas, é preciso que elas nos acompanhem no tempo e no espaço, tentar imaginar algo que valesse para todos os indivíduos significaria imaginar uma lei moral que valesse para os indivíduos que ainda não existem e para todos aqueles que já existiram. Significa imaginar uma lei moral para aqueles indivíduos que eu não conheço, de lugares que talvez nós nem tenhamos descoberto. Significa, portanto, elaborar uma lei universal e que, portanto, pelo seu caráter universal, fosse externa, temporal e espacialmente. Portanto, valesse para qualquer lugar e para qualquer momento. Se a origem do conhecimento do Kant depende da coabitação tempo e espaço,
Ora, como é possível, então, elaborar uma lei assim? E é por isso que crítica da razão prática é tão desafiadora do ponto de vista da análise filosófica. O Kant vai elaborar a ideia de um pensamento categórico, né, do imperativo categórico. O imperativo categórico depende de alguns fatores. Ele tem que ser uma lei universal, ser verdadeiro desde sempre para sempre. Tem que ser um fim em si mesmo. Então de nada ele pode depender. Então, por exemplo, eu não seria um fim em mim mesmo, porque eu dependo em que a minha mãe tivesse me gerido, e portanto eu não posso viver, não posso me criar, viver sozinho. E ele tem que ser um legislador universal, ou seja, servir de princípio para julgar as ações do mundo. É só isso que o Kant quer fazer. Contrariar o primeiro texto dele, que já tinha nos dado todo aquele trabalho. É muito interessante como ele vai tentar demonstrar algumas questões. Por exemplo, na visão kantiana, a verdade é, portanto, superior à mentira. Ora, por que a verdade seria superior à mentira? Porque a mentira depende da verdade. O que é a mentira? A mentira é algo que parece verdadeiro, mas que não é. Portanto, para que eu minta para alguém, verdade é preciso existir. Porque se não houver a possibilidade do verdadeiro, não poderia haver a mentira. Né? Imagina, portanto, que eu diga para o professor: professor, eu fiz o dever, mas o meu cachorro comeu a lição. Ora, é preciso que exista a possibilidade de que um cachorro tenha comido a sua lição para que o professor acredite na sua mentira. Se cachorros não houvessem, se dever não tivesse sido passado, você dizer para o professor que um cachorro comeu o seu dever de casa seria uma tremenda besteira, porque ele nunca acreditaria. O professor nem deu o dever. E você nem tem um cachorro, cachorros nem existem. Portanto, a mentira depende da existência da verdade. Logo, a verdade é superior à mentira. É claro que isso pode causar alguns problemas, como, por exemplo, dizer sempre a verdade pode causar um mal às pessoas. Se um general nazista, um soldado nazista entra na minha casa e eu tenho escondido no porão alguns judeus para que eles sobrevivam, e ele me pergunta se lá existem judeus, eu dizer a verdade levaria ao mal daquelas pessoas. Então, o imperativo categórico do Kant, dizer a verdade é sempre superior a dizer a mentira, porque a verdade é um fim em si mesmo, enquanto a mentira depende da existência da verdade para existir. Ora, mas ainda é preciso que haja uma lei moral. Simplesmente dizer a verdade, como eu demonstrei para vocês, não conduz necessariamente ao bem dos outros. Qual seria, então, uma afirmativa que pudesse nos conduzir à ideia de uma verdade universal que levasse a um princípio moral? O que o Kant vai dizer é a ideia de que, né, o princípio kantiano do imperativo categórico age de maneira tal que a sua ação individual possa se tornar um valor universal. Se eu for traduzir para vocês entenderem com mais facilidade, eu diria: não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. É um pouco mais complicado do que isso, mas com essa frase vocês conseguem entender. Basicamente, o que o Kant está dizendo é: se você agir enquanto indivíduo, de uma forma que, se todos os indivíduos repetissem a sua forma de agir e com isso o mundo melhorasse, você está agindo de maneira ética. Imperativo categórico age de maneira tal que a sua ação individual possa se tornar um bem universal ou uma ação universal. Bom, vontade autônoma. A ação depende unicamente da razão.
A vontade autônoma significa, então, uma ação que o ser humano toma unicamente pensando a partir de princípios racionais, desconsiderando, portanto, princípios como seu instinto, por aí vai. E aí, a gente chega em crítica do juízo, né? Ou crítica da faculdade de julgar, né? Que é o terceiro livro do Kant. Essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas aí a gente debulha já os 3 grandes textos do Kant, né, os mais importantes. O que é a faculdade do julgar na visão do Kant? Para ele existem 2 tipos de juízo: o juízo analítico e o juízo sintético. Lembremos lá da primeira aula, quando eu falei para vocês, na segunda aula, perdão, quando eu falei para vocês do que é análise. Eu lembrei que crítica, crise e análise têm a mesma origem, né? E que análise representa ruptura ou quebra. Portanto, um juízo analítico é aquele que quebra todas as partes do problema para que ela se torne o menor possível. E, portanto, eu julgo a partir do menor problema possível, do menor objeto possível. Refletir segundo um certo princípio no pensamento kantiano. Ou seja, eu peguei um grande problema e vou tentar entender qual é o princípio daquela ideia. Quando eu pego a teoria platônica, teoria de Platão, eu vou destrinchando até eu chegar num princípio da teoria platônica. O mundo das ideias conflita com o mundo sensível. Um dos princípios. Decompus a ideia toda do Platão e cheguei a princípios fundamentais daquela ideia. Sobre esses princípios eu elaboro um juízo. Eu reflito sobre os certos princípios que compõem uma ideia. E o juízo sintético? No juízo sintético eu recombino essas minúcias de divisão que eu fiz e eu analiso as possíveis combinações entre elas. Então, uma coisa é eu debruçar sobre o princípio analítico num carro e num avião, e eu elaboro questões sobre eles. Mais tarde, junta-se o carro e o avião e faz-se um carro voador. E aí a minha crítica, o meu juízo sobre as coisas, ela não precisa ser necessariamente sobre o carro que se combinou com o avião, mas pode ser sobre o fato de que essa combinação não é possível, essa combinação não deveria ser possível. Então, é como se eu, no juízo sintético, eu partisse dessa experiência dos meios empíricos um fundamento que vai questionar ou vai julgar as combinações possíveis dos diferentes objetos que são utilizados dentro do juízo analítico. Então, o juízo sintético determinar por meio empírico um fundamento. Eu experimentar as coisas e eu recompor aquela experiência a fim de me dar capacidade de julgar o objeto. A faculdade de julgar pode ser considerada ou como mera faculdade de refletir, segundo um certo princípio, sobre uma dada representação. Representação é objeto, tá, gente? Qualquer objeto. Dada representação, com vistas a um conceito assim tornado possível. Então, observei o objeto e elaborei sobre ele um conceito. Um conceito é uma espécie de julgamento ou de descrição bem feita do objeto, que serve de fundamento para ele. Então, eu fundo o objeto carro como meio de locomoção. Ou eu fundo o ser humano como animal racional. No primeiro caso, ela é a faculdade de julgar reflexionante. No segundo, é a determinante. Então, na primeira eu reflito, na segunda eu determino. Mas refletir ou ponderar é comparar e interconectar dadas representações.
comparar o carro ao avião, aproximar o carro ao avião. Com vista de um conceito assim tornado possível. Então, eu não poderia conceber o carro voador se eu não conhecesse o avião e o carro. Ou com outras representações. Então, eu poderia comparar o carro com outros objetos, pode ser com uma carroça, pode ser com qualquer coisa. Ou com a faculdade do conhecimento. Com a faculdade de conhecimento. Se é possível conhecer aquele objeto. A faculdade de julgar, reflexionante, é aquela a que também se costuma chamar julgamento. Então, a reflexão é quando eu pego esses conhecimentos sobre os objetos e fundo sobre eles uma reflexão ou julgamento. Certo? Bom, esses são os 3 livros que eu queria trabalhar do Kant com vocês nessa aula. E na próxima aula, a gente vai fazer algumas reflexões que vão ser externas ao Kant, ou como Kant pensaria essas outras reflexões, né, com esses outros sujeitos, esses outros filósofos e pensadores que podem ser influenciados pelo pensamento kantiano. Vai ser uma aula mais curta, mas eu gostaria de separá-la para ter um ponto de vista mais pontual mesmo desses pensamentos. Até a próxima.